Menaide está se recuperando de uma cirurgia que ela fez em um dos olhos, catarata. Obrigado pelas suas orações. Filhos de quem? Pode ser, irmãos, que você se surpreenda, mas está escrito. Quem assiste uma igreja do nosso porte vai ouvir coisas que nem sempre ouve em qualquer lugar. E é por isso que algumas pessoas se surpreendem com o que a Bíblia diz. Se você é um destes, preste atenção para os textos. Acompanhe, leia comigo, para que a sua reflexão seja para a sua edificação. Por incrível que possa parecer, irmãos, as verdades sobre os seres humanos não foram nenhumas omitidas pela palavra de Deus. E por isso a gente vê Deus falando do pecado de Davi, o homem segundo o seu coração. De Salomão, o homem mais sábio da história, da época dele. E aí você vai ver de Abraão, de Noé, de Isaac, de Jacó, e você vai seguindo neste. Foram reveladas todos os itens e características das criaturas antes e depois da queda pelo pecado. Está escrito, foi revelado. Irmão, quando estudamos a palavra de Deus, desde os Gênesis, a verdade nos diz que somos criaturas de Deus. Somente isto. Criatura de Deus. Você só precisa saber que ser criatura de Deus é muita coisa. Não é pouca coisa. Lembra? É semelhança do próprio Criador. Então, é bastante. Ser criaturas de Deus. Visto que somos a imagem e semelhança de Deus. Essa que criatura é. Diferente das demais criações. Todas as demais criação não tem alma. A alma dela é o sangue. Morreu, acabou. Não é assim conosco. E muito de nós, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, nós lemos sobre essa questão boa para refletir. Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem. A sua imagem o criou Deus, macho e fêmea. Criaturas de Deus. Hein? Com essas características aqui, com esse perfil, é para ser honrado. Eu honrar a mim mesmo e etc. e tal. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aí você vai ler o resto do texto, Deus vai dizer por que esse motivo que a gente lembrar de Deus enquanto estiver enxergando bem, enquanto estiver andando bem, falando bem,
enquanto tiver com bastante dinheiro no bolso, quando tiver condição de falar, de contribuir. Faça isso, Deus disse, enquanto você está novo. Criaturas de Deus é que somos. Irmão, você, eu vou dividir aqui, que eu tenho muitos textos para isso, mas eu vou pular para Isaías 45. Isaías 45. Versículo 12. Eu fiz a terra. Eu criei nela o homem. Eu fiz as minhas mãos estender os céus, e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu criei o homem. Irmão, esses textos é como se Deus tivesse no sentido de honrar, falar com honra. Foi eu que criei. Olha, foi eu que fiz. Hein? O pai está aí. O menininho do Diego tem 1 ano e 2 meses? 2 anos. Corre por ali. Aí, Diego e Tatiana, olha de meu filho. Hein? Eu que gerei. Um privilégio. Deus está falando, irmão, exatamente isto aqui. Uma honra, disse Deus. Criar você. Hein? Quando estudamos a palavra de Deus, deixa eu ler mais um texto só, para a gente passar por mais um assunto. Não vou ter tempo. Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Me acompanhe. E disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Os homens, aqui as pessoas, os homens, as mulheres, os cidadãos, de bem ou não. Jesus disse, mas foi eu que criei. E eles precisam ouvir de mim. Hein? Jesus está falando que o seu evangelho, a sua palavra, que traz influência para a mente, depois para os corações, depois para o espírito. Porque eu criei essas pessoas. Eu quero que elas saibam muito sobre mim. Este é o motivo destas citações que Jesus falou. Vamos dar mais um passo, um degrau, para a gente entender que as criaturas se tornaram filhos. A pergunta é, mas de quem? Irmão, ministrar a verdade é uma responsabilidade tanto quanto ouvir. Quanto a gente não sabe das coisas, tem responsabilidade, mas não tanto. Mas uma vez que saibamos, aí sim. João 8,44. As criaturas se tornaram, ou se tornam, ou se tornarão filhos. A pergunta é de quem? 8,44 de João. Eu vou ler o 40, 41 e 44. João 8,40. Mas agora procurais matar-me. Os irmãos estão vendo que eu estou lendo o contexto, né? O texto fala de Jesus discutindo com os judeus, os fariseus e os saduceus. As pessoas que eram a elite da religião de Israel. E eles debatiam com Jesus, porque eles sabiam a história. E eles não criam que Jesus era Deus. Então vamos lá, vamos discutir com ele, vamos ver quem é que ganha. Aí Jesus, ele fala, Jesus aqui está replicando.
Versículo 40, 8:40 de João. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tenho dito a verdade de Deus. Tem a verdade de Deus que tem ouvido. Abraão não fez isto. Ele estava dizendo que era filho de Abraão. De Jesus, nada disso. Eu falei a verdade e você não quer. Abraão não fez isso. Versículo 41. Vós fazeis a obra do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Irmão, escute a linguagem. Entendia sobre Deus. Era o membro da igreja de Jerusalém. Não é bem uma igreja, mas ele pregava no... Versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmão, filho de quem? É Jesus que está falando. É Jesus que está falando. Não é o amigo de Jesus, os sacerdotes de Jerusalém. É Jesus. E olha o perfil, irmão, dos que Jesus está falando que ele é. Religioso, da religião judaica, entendia sobre a lei e os profetas, e aqui Jesus está revelando o íntimo do seu coração. Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Essa é uma sequência desse assunto aqui, exatamente que Jesus está falando. Apocalipse, eu vou ler o versículo 2, capítulo 2, versículo 9, e no capítulo 3, versículo 9 também, do Apocalipse, que estamos lendo aqui. Apocalipse 2, 9. Eu sei as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Irmão, eles tinham até uma religião. Podíamos dizer, por fora, gente boa, gente religioso. Congregava onde? Capítulo 3, versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Na sua identidade, eles eram judeus. Aparentemente judeu, roupa de judeu, hein? Palavra de judeu. E Jesus está mandando João dizer para ele aqui, e vive perseguindo a verdadeira igreja. Irmãos, muito de nós, não sei, foi uma vez aqui que eu preguei, e eu falei um assunto mais ou menos desse, e os irmãos ficaram meio assim, porque eu disse que hoje tem igreja aí na televisão que não é de Deus, está assim de gente, cheia de gente vazia. Vai trocar dinheiro pela mensagem dele, e vai querer, em troca vai a promessa da mentira. Vai ganhar carro, você vai arrumar um novo emprego, você vai casar com uma mulher bonita, e tem nada de Deus. E aí os irmãos dizem, a linguagem muito forte, acho que o senhor devia falar isso, está aí na praça. E muitos de nós não temos autoridade, né, entre aspas, para falar, porque eu tenho uma tia que é de lá, meu primo, meu pai é membro lá. Jesus disse, não são judeus nunca, só na capa. É filho do diabo. Pessoas.
Leia as Escrituras, irmão. É diferente do que a gente pensa nela. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Versículos 10. Ó filho do diabo. Ô, louco, que linguagem direta. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Nosso Deus, irmão. Hoje, os líderes na boca da justiça, igreja dona de banco, hein? Pessoas que faz todo tipo de falcatrua e é o servo do Senhor. Olha. Se você ler o contexto desse texto, o apóstolo Paulo está falando de pessoas religiosas. E está aí cheio de pompa, até que encontrou um justo, Paulo. Ele disse, olha, o caminho é esse. Lucas registrou do jeitinho que está escrito. 1 João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3. Versículo 8. Os irmãos podem ver que tem muito texto, e alguns dos crentes não sabem de nenhum. Porque é muito pesado falar essas coisas. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Eu vou ler o versículo 8 e versículo 10. 1 de João 3. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não ama seu irmão, não é de Deus. Tem dois aqui, mas a característica está bem destacada. Então, meu irmão, a vida cristã vivida hoje é a mesma de antigamente. Minha mãe aceitou Cristo com 58 anos, depois que a gente cresceram, e ela disse que foi duro ficar firme, porque ninguém queria saber de crente. Hoje todo mundo é crente, viu? Crente não, evangélico, todo mundo é. Hein? Evangélico, todo mundo são. Palavra, boca, vai atrás dos rastros, bate. Eu não bati, mas eu vi uma briga em São José uma vez, e atrás do carro do homem tinha assim, alguma coisa de Deus. Sabe aquele que tem? Tem gente que diz, propriedade de Deus. Eu falei, bate nesse carro para você ver de Deus. Você vê o Deus se manifestar aí. Tudo hipocrisia. E a gente é melhor ver para cá assim do que viver o oposto, né? Mas ainda assim, irmão, não é verdade tudo que está escrito. Eu vou ler mais um texto sobre esse tema, que eu quero ir adiante, porque o assunto é muito... Eu vou ler Mateus 13. Mateus 13. Eu vou ler o verso 36 e o verso 39 de Mateus 13. Para os irmãos verem a dimensão do assunto e quanto texto fala sobre esta verdade. Mateus 13, versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé, os seus discípulos disseram, explica-nos, Senhor, a parábola do joio no campo. E ele respondeu e disse,
O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente é os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. Versículo 31. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Claramente distinto. Você vai ver que ele está falando sobre aquela parábola do joio e do trigo, e tem um trigo ali. Trigo, misturado com joio. E é interessante que, acho que já ouvimos várias mensagens nesse texto sem este assunto, e Jesus estava dizendo ali que a gente não precisa ter medo de viver com os filhos do maligno. Se somos de Deus, somos vencedores. Esse é o maior foco desse texto. Quando alguém ensina sobre isto, é para ensinar a vitória sobre o mal. Né? Que a semente aqui, você põe 3, 4 sementes, pode pôr, não foi o caso aqui, diz que ele semeou de noite. O homem foi lá, semeou o trigo no seu campo, e depois foi o inimigo, né? E semeou. Irmão, por exemplo, na mesma família, na mesma igreja, na mesma empresa, tem esses 2 personagens. E Jesus está dizendo assim, filhos, quando os filhos do maligno aparecem, ele é diferente. Pode falar a mesma coisa, né? Hoje mesmo, né? Sempre foi diferente. A vida cristã, de um verdadeiro cristão, pode falar por um tempo, mas isso não vai se pendurar para sempre. Mas o que Jesus está dizendo nesse texto, e eu estou querendo justificar o assunto, é que, irmãos, não se engane, não nos enganemos. Hein? O mal é a semente maior agora, muito mais do que na época de Cristo. E Jesus quer que nós entendamos sobre isto. Filhos de quem? Aqui nós estamos vendo que tem pessoas, criatura de Deus, né? Gente da perfeição das mãos de Deus, mas que não seguem a Deus, não querem Deus. E a Bíblia diz por quê? Olha, porque esta posição, né? O texto de João capítulo 5 diz por quê? Olha por quê os homens, as pessoas chegam a esta posição dessa paternidade maligna. João 5, 39. João 5, 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Versículo 40, escute. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Não quer. Não quer. Irmão, por natureza, o homem normal, ele não quer Deus, porque ele vai ver e vai pensar, ele já sabe que as Escrituras vai dizer o que ele é por dentro, e da minha vida cuido eu, é ou não é? E deixe comigo, não importa. Os mais honestos dizem, quando eu morrer, Deus sabe. E vamos, mundo que se faz, mundo que se vai. Vamos adiante. Não querem Deus, não querem. E muitos de nós, irmãos, caímos nas armadilhas, porque ele é nosso parente, aí muitos de nós fazemos negócio com eles, e finalmente a gente percebe o quanto erramos quando não damos valor ao que está escrito. A questão é, em outros textos vai dizer, né, que Deus disse que nós devíamos ter cuidado. Irmão, essas pessoas não são o nosso inimigo oral, que a gente pode dizer, você é do diabo,
não quero nada contigo, eu sou santo, vou para o céu. Você é santo, vai para o céu, mas deixa ele ir para onde ele quiser. Ora, esta é a verdade. Agora, bom seria de que a postura, irmão, fosse lida de maneira literal. Filhos de quem? Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 1 a 3. E vos deu vida. Os Efésios eram como nós, nasceu comum, eu e você, nascemos só com a vida física. Aqui a vida é a segunda vida. A tua tradução diz, e vos vivificou. Segunda vida que nós ganhamos em Cristo. Estando vós mortos em ofensas e pecados, em quem noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, dos espíritos que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos de quem? Filhos da ira, como os outros demais são. Já pensou que autoridade? Eu não sou, mas tem gente que é. Como é que... Não é muito orgulho apontar esse dedo? Para mim, talvez seja. Mas com a autoridade na mão, irmão, é muito claro dizer. Filho do diabo, filho da ira, fazendo o que quer. A gente vê isso aí, mas faz de conta que eu quero ficar livre, eu vou por aqui, deixei por ali. Mas finalmente a gente não diz, não, essa verdade eu tenho que ter consciência. Eu tenho que ser consciente, porque, irmão, muitos dos nossos inimigos são reais, são visíveis. Tem aqui os demônios, o diabo que não é, que a gente tem que lidar pela graça e misericórdia de Deus. Mas tem inimigo que a gente vê. Então podemos nos defender dele. E algum de nós não entra por esse caminho com as armas que Deus dá. O percurso natural vivido no âmbito da esfera do poder maligno, fazendo o que vê, o que sente. Estes são os filhos das trevas. Irmão, você está vendo aí, você tem o carnaval no Brasil, você tem parada gay, hein? Você tem as festas juninas, tá aí. Você tem os clubes de futebol, que tem até crente que é ídolo, meu Deus do céu. Tenha misericórdia. Tem uma prima lá em Pernambuco que diz, de cruz credo. Tem crente aí, torcendo futebol. Eu vi uma camisa da seleção, sabe quanto era? R$800. Mas será que vende? Oxe, vai ter crente que comprou delas. Filhos da ira, andando exatamente. Não faz, acho que eu preguei aqui, não sei se foi da última vez, que eu vi um menininho, mano, com a camisinha, mas tão bonitinho. Camisinha do Brasil. Ele devia ter, assim, do neto, do tamanho do neto do Willa. Mas que bonitinho, velho. O pai deve estar encantado. Pode custar 1.000, eu compro. O dinheiro é meu. Não é? Tá certo, e compra. Mas só está dizendo que lado que está. E a gente ainda... 2 Timóteo, capítulo 3. 2 de Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 1 a 5. Sabes, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos,
avarento, presunçosos, soberbo, blasfemos, desobediente a pais e mãe, ingratos, profano, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dele. Escuta bem, irmão. Fica longe, olha. Se afasta. Sabe se afastar? Não é igual eu falei, dizer, não quero porque eu sou santo e você... É uma linguagem que, se houver entendimento, irmão, a gente sabe. Quando eu penso nesse texto, irmão, eu me lembro de Daniel. Daniel, filho de Judá, foi cativo na Babilônia. Santo, o resultado das atitudes dele diz isso. E ele chegou lá no palácio, né, para estudar, que os hebreus queriam um rapaz novo. O texto diz de boa aparência, bonito, hein? Bonito, boa aparência, forte, alto, né? Mas ele escolheu alguns e chegou, quando ele foi estudar, ele olhou, só tinha porcaria na mesa que eles comiam, né? Comida sacrificada aos ídolos, os vinhos que eles fabricavam. Quer dizer, diríamos hoje que seria a cerveja daquela de hoje, né? As cachaças, pinga. E disse que os filhos de Judá olhou e disse, colocou no seu coração, eu não vou comer. Mas, irmãos, se você ler Daniel capítulo 1, ele não disse, o quê? Sou de Deus, não vai comer essa porcaria, isso é do diabo. Não, crente é sábio, ou devia ser. Os provérbios dizem isso, entendimento. O texto diz que Daniel convidou o rapaz de um lado, escuta aqui, você não deixa eu fora dessa mesada aí, não? Oxe, você não quer comer, não? Eu não quero comer, mas isso aí, rapaz, você sabe, eu sinto bem comendo isso. Você não deixa eu comer somente as folhas e beber água? Olha, o texto, versículo 8, diz que Deus agiu no coração do homem. Mas, irmão, porque Deus agiu? Porque antes o Espírito Santo deu sabedoria a Daniel para ele falar. E o homem disse, rapaz, não posso. Sinceramente, gostaria, mas se eu puser, minha cabeça está em risco. O chefe mandou, você tem que comer, não tem jeito. Ele disse, rapaz, experimenta, você não precisa dizer para ninguém. Não fala para o teu chefe, só exclui a gente na horinha, a gente pega a comidinha, come por fora lá. Ele disse, rapaz, tu faz isso certo mesmo. Faço, pode deixar comigo. Comeu, irmão. Não mudou nada, ficou melhor. E o texto diz que aqueles homens foram vitoriosos. Hein? Essa é a ação do Filho de Deus. No meio dos filhos, desse característico que nós estamos dando aqui. No meio. O que tem? Por que eu não posso trabalhar numa empresa aí que fabrica, sei lá, algo errado? Por que eu não posso andar no mesmo trem que os ímpios andam? É ruim porque você sente cheio de cigarro, né? Cheio de pinga. Mas, questão de tempo, isso passa. Deixa lá. Irmãos, o texto nos fala que todos esses personagens aqui do capítulo 3 de 2 Timóteo, ele pode ser nosso vizinho, nosso parente. Agora, não pode, entrar e mais adiante. Hein? Ser esposo de uma filha de uma pessoa dessa. Né? Ter cuidado quando compra dele ou quando vende. E por aí vai. Mas aqui está a característica dos que andam pelos caminhos das trevas. Filhos das trevas. Nós temos muitas coisas, além dos que eu falei, irmão, nós temos hoje a ganância do homem, as guerras. E por aí vai. Filhos das trevas. Tem um monte de texto aqui, mas eu não vou muito, não, que eu não quero ir além.
Filhos das trevas, portanto, são aqueles que se embriagam nos deleites e prazeres desta vida. 2 Pedro, capítulo 2. Vamos para lá. 2 de Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Não, versículo 12. Eu vou ler o 12 a 14, 17 e 18. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. Versículo 12 até o 14. Mas estes, como animais, esses não são filhos de Deus, irmão. Mas estes, como os animais irracionais, que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles, máculas e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Outra tradução diz filho do maligno, outra tradução diz filho do diabo. Versículo 17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente estão reservadas. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidade, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Irmão, você sabe o Salmo 1. O Salmo 1, você entende, né? Aquele Salmo 1 que fala que os judeus naquela época não deviam se assentar na roda dos escarnecedores, na roda dos... Eu vou ler porque eu vou ver se dá tempo. Salmo 1. Para a gente comparar esse texto aqui. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu estou lendo rápido porque os irmãos sabem de qual esse texto. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Agora sim, não são assim, porém, os ímpios, mas são como a moinha que o vento assopra, espalha. Pois que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerão. Nós estamos falando dos filhos das trevas. Este é o âmbito da sua convivência, onde Pedro disse lá, afasta-te dele, não seja os seus companheiros, as suas queridas amiga ou amigo, ou influenciador de qualquer coisa dessa natureza. Entendemos, portanto, irmão, assim, que o reino das trevas são geridos por pessoas, nos exemplos que eu já dei. Eu estava vendo esses dias, alguém estava falando que o Rio de Janeiro, o diabo tem muito ódio do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é muito bonito. Eu assisto aquele Brasil visto de cima, irmão, o Rio de Janeiro é muito lindo. Mas cada morro, tanta ilha nas cidades dos lagos e tudo.
Aí a reportagem dizia que desde 2014, não tem uma autoridade que chegue ao final. Todas elas corrompidas. A maioria delas vão presas. Não é só governador, não. É presidente de assembleia, é prefeito. Mas o que entra ali, o diabo chupa. Incrível. Aí eu falei, filhos das trevas, o melhor carnaval do mundo. Está onde? No Rio, em Salvador. Vai lá. Muito bem, se deleita. E nesse lugar onde eu passei, tem praia de nudez, lá no Rio de Janeiro. Muitas. Hein? Filhos das trevas, é o ambiente dele. E a Bíblia diz exatamente isto, com todas as letras que nós estamos lendo nesse texto. Portanto, são muitas situações. O outro lado da verdade também aparece no quadro desta vida falado pelas Escrituras. Sim, irmãos, sem dúvida. Toda clareza, no mesmo nível de informação que esses males tão claros deixaram para Deus. E é bom salientar de que muita gente não gosta desse tipo de estudo, de mensagem. Não, depois fica criticando aí a igreja dos outros. Não são igreja de Deus. Não são filhos de Deus. Está aqui escrito. Agora, irmão, vejamos Lucas, capítulo 20, versículo 35. E aquela pergunta é pertinente. Filhos de quem? Lucas 20, 35. Eu vou ler o versículo 35 e versículo 36 de Lucas 20. Mas os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão se de casar e não são dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Jesus está respondendo pergunta. Cada pergunta besta que fizeram para Jesus, Jesus respondeu na íntegra. Aqui os irmãos sabem aquela história dos fariseus que, de fato, é uma verdade sobre a família. Se um homem judeu casava com uma mulher e o primeiro marido morria, ela não podia casar com outro, tinha que casar com o irmão do marido que morreu. E conta a história que uma senhora matou 7. Ele morreu, né? Não matou, né? Aí eles ficaram em dúvida e fizeram essa pergunta besta. E lá no outro lado da vida, essa mulher finalmente vai ser esposa de quem? E Jesus deu essa resposta. Né? Lá não tem esse negócio, não. Os filhos de Deus na outra vida é diferente. Mas Jesus diz assim, mas porque eles serão filhos de Deus, sendo filho da ressurreição. Irmão, então, o outro lado da história é boa de ser contada, é boa de ser refletida, é boa de ser pensada. Eu vou limitar aqui também aos textos, mas eu quero ler outros textos aqui. João capítulo 1, versículo 11. João 1, 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João está escrevendo aqui sobre Jesus como Deus,
E Jesus está explicando aqui a rejeição destes fariseus, destes que nós lemos por ele, e ele está falando aqui da entrada para o reino de Deus como filho de Deus. Quem recebe Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida, é filho de Deus. Bem explicado. 1 João capítulo 3, versículo 1, lá no finalzinho da sua Bíblia. 1 João 3, versículo 1. Vede com grande amor, 1 João 3, versículo 1. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele, falando de Deus, Jesus, é puro. Portanto, irmão, muito de nós, não sei se nos envaidecemos, mas talvez não usamos as colocações certas. Nunca evangelizei ninguém para falar desses termos aqui. Sou filho de Deus, eles vão entender que eles não são, né? E aí eles não vão querer nos ouvir. E como eu falei da minha mãe lá, minha mãe dizia que não queria também ouvir alguns crentes, que era crente mesmo, era rejeitado, porque eles diziam que ia para o céu e que os demais todos iam para o inferno. É uma linguagem fora de colocação, uma verdade que tem que ter responsabilidade para dizer. E aí a minha mãe dizia que não queria também ir para a igreja para não ser rejeitada. Ela até dizia que gostaria, sabia da verdade, via tanta coisa errada no meio da família dela, eles morriam no álcool, e na bebida, e no homicídio, mas as colocações deles afastavam ela disto. Mas olha aqui, irmão, ter esse privilégio de Deus nos perdoar, nos dar uma posição, entrar na sua paternidade. Então, vale a pena, portanto, estudar a sua palavra, a Bíblia, e refletir aquilo que as Escrituras dizem. Saber dividir, né? Colocar os filhos. Se eu estou no meu lugar, os outros vão para o lugar que quiserem. Mas a verdade verdadeira, escrita do jeito que está, é uma verdade que precisamos entender. O Senhor Jesus explicou isto bem direito, esse processo de paternidade, como depois das criaturas foram bem explicados. Alguém, às vezes a gente fica com dúvida, dizendo que mesmo em nossas igrejas tem pessoas que não é salva, mas pelo menos ela ouve o que disse. Aqui não é 1 João, é João. João capítulo 3, os primeiros versículos de João, falando sobre o assunto da transformação, como os seres criados podem se tornar filho, que nós estamos vendo aqui, Jesus disse para um religioso que não era salvo. O nosso problema, irmão, é de identificação, não é? As pessoas, a gente sabe o que as pessoas são pelo que elas dizem, em primeiro lugar, segundo, pelo que elas fazem. Então, a gente não precisa também, né, apontar o dedo de juízo para ninguém, mas observar. E tudo que se diz não quer dizer que é. João capítulo 3, Jesus está explicando isso a um religioso que não era salvo. 3:3.
Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aqui tem gente que não entende. Versículo 7. Não te maravilhe de eu te é dito, necessário vos é nascer de novo. Irmão, aqui o valor da igreja é boa assistir numa igreja, é bom ter um lugar de culto, mas isso não faz eu e você salvo. Olha o texto aqui. Nascer de novo, nascer de Cristo, nascer a segunda vez. Até o Velho Testamento diz isso direitinho. Até Jó soube dizer. E o homem nascido de mulher já era. Ele tem que nascer a segunda vez. E Jesus está explicando aqui a maneira de ter a paternidade de Deus, a maneira de entrar no seu reino, está bem esclarecido aqui. E no percurso da vida, manter este patamar, aí o Novo Testamento, as epístolas explica. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O andar nessa nova vida, nesse novo patamar, nessa posição de filho, também está escrita nos livros do Novo Testamento. E as epístolas pastorais são exatamente para isto, para que não somente entendamos, mas vivamos no caminho que Jesus nos colocou em Deus. E daí por diante, irmão, nós vemos as promessas de que Deus vai cuidar desse filho. Vai cuidar. O diabo não cuida dos seus, não. As trevas não estão nem aí, só põe de despenhadeiro abaixo. Mas quando tornamos filho de Deus, aí tem as promessas do Novo Testamento. Muitas delas. Muitas. E você não vai ser derrotado, porque Deus é contigo. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 10. Tem promessas, tem elementos para isso. Jesus está dizendo, quando ele forneceu 10, 11 e 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Hein? Ganhe de Deus o que ele tem. Esta é a proposta. Este é o caminho para que sejamos vitoriosos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas dele e dos seus filhos. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmão, quem é desse reino humano, não se preocupa com isso, não trabalha contra isso, porque são parceiros. Versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E fazendo isto, feito tudo isto, ficar firme. Vai adiante. Hein, irmão? No livro dos Salmos, encontramos os irmãos no lamaçal das dificuldades, e ele disse que Deus permitiu que ele fosse lá, mas Deus foi com ele. O texto, capítulo 40, 37 dos Salmos, revela tudo isso, em que Deus nos fortaleceu nas adversidades, nas lutas. Jesus nunca prometeu que entrou no reino de Deus, bate asa e voa por aí, vai ser tudo bem, não vai acontecer mais nada. Mas quando acontecer, se a gente buscar, se a gente quiser, nós vamos ter um Deus para nos ajudar. O texto que mais se fala da igreja, é claro que foi Jesus que falou. Ele disse, antes de fundar a igreja dele, antes de tomar os homens como seus filhos, Jesus disse, eu vou tomar gente para mim e as portas do inferno não vão derrotá-la. Irmão, é muita promessa. Você está lendo Mateus 16, onde Jesus está conversando com os discípulos,
respondendo pergunta para eles. Eles temiam os judeus daquela época, as autoridades perversas. E Jesus diz: fica firme. Se sois mesmo do meu reino, eu vou edificar uma igreja e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Estava falando dos filhos que ele tomaria para si. Portanto, irmão, a pergunta fica: filhos de quem? Se somos de Deus, podemos ter lutas, mas vamos ser vencedores. Se olharmos os outros filhos, daí é só para ter misericórdia para com eles. Nada mais do que isso. Hein? Se for possível, evitar o máximo daquele relacionamento. Se não tiver jeito, sabedoria para andar e estar entre eles. Mas lembra aqui, irmão, temos uma paternidade de poder. Não é um homem comum, não é uma pessoa, é Deus. Por isso, a nossa paternidade celestial, a nossa fonte de recurso, o poder que emana de Deus, está prometido que teria uma parte para cada um de nós como crente. Vamos adiante, irmão, entendendo essas coisas. Tem assunto como este que você não fica ouvindo pregar, mas necessário é para que entendamos. Estamos no mundo, e no mundo tem tudo. Hein? E a gente não identifica se não olharmos para as Escrituras, para a palavra de Deus, entendermos: eu sou filho de quem? Quem é o meu pai? Daí vem as vitórias ou a derrota. Qual é a tua posição neste dia? Você pode ser uma boa pessoa, um bom cidadão, mas se não nasceu a segunda vez, você não tem a paternidade de Deus. Acredite nisso pelo texto que lemos. Se não nascer de novo, não pode ser filho de Deus. Hein? Pode ter a sua bondade, ter a sua característica de bom cidadão, mas a paternidade de Deus só se recebe se passar pela cruz, se passar por Jesus Cristo. Você já passou por esse processo? Vamos orar. Grande Deus, que estas verdades, ó Santo, seja elemento de nossa reflexão. Que entendamos, ó Deus, que há uma guerra espiritual neste mundo. E que podemos ser vencedor se estivermos do lado do Todo-Poderoso, o maior, o santo de todos os tempos e da vida. Por isso, Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por alguém que um dia nos falou, Senhor, essa verdade. E ela teve espaço na nossa vida. Pelas misericórdias, pela graça, pelo eterno amor, Deus. Movimentaste nossos ouvidos, pensamentos e corações. E nos levasse a uma nova vida por Jesus Cristo. Senhor, eu não sei quantas pessoas tem aqui, nesta noite, que se acomoda por ser religioso, por ter uma igreja, e, ó Deus, no alpendre da tua pessoa, ela não está. Pois só Jesus é que nos leva a Deus para uma filiação de batismo pelo Espírito Santo e de uma transformação que Ele faz mediante o lavar pela sua palavra. Obrigado, Deus. A igreja existiu, existe, vai existir. Nós temos privilégio de fazer parte dela e por isso, nesta noite, ó Deus, estamos aqui celebrando ao Senhor com alegria por causa de Jesus Cristo. Ajude-nos, Deus, a percorrer
a andar pelos caminhos desta vida com esse entendimento, para que sejamos sensatos, sábios, prudentes, como ensinas na tua palavra, para vencer o invencível e triunfar com a tua força e com o teu poder. Assim, ó Deus, te louvamos, na esperança de que a estrutura espiritual nos será dada por Jesus, pelo Espírito Santo, mediante a tua palavra, para que esse adversário tão grande e ferrenho não nos derrote pelos caminhos desta vida, mas sejamos, enfim, vitoriosos, hoje, amanhã e sempre. É nossa oração, esperança e fé, em nome do Senhor Jesus. Amém.